Olá, sejam bem-vindos ao Cenáculo, o canal que debate grandes obras e grandes ideias. Todos os sábados estamos ao ar com algum programa tratando de uma obra da literatura, do cinema ou das humanidades em geral. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e clique no sininho para ativar as notificações. Lá você vai ter acesso e ser notificado de cada um dos nossos programas e vídeos que nós fazemos no meio da semana e nos finais de semana. Esse programa e os nossos programas mais extensos também são lançados sempre aos sábados, às 8 da manhã. E os programas mais curtinhos que Guilherme e eu fazemos, sempre lançados às 8 da noite de quarta-feira. Se você gosta do nosso conteúdo, né, e tem interesse em participar, em conversar comigo e com o Guilherme sobre essa obra e outras obras que nós já tratamos, nós temos a seção Apoia-se lá no nosso site www.cenaculo.com.br e lá pelo Telegram, Guilherme e eu conversaremos com vocês sobre essa obra e outras obras que nós já tratamos nos nossos programas anteriores, né? Então lá você pode discutir sobre cinema, literatura, livros de humanidade junto do nosso grupo de convidados. E, por falar em convidados, nós convidamos vocês também a se inscrever e a conhecer o Hayek Global College, que é uma escola que está implementando MBA internacional aqui no Brasil, com professores de diversos países. Se você tem interesse e quer conhecer mais o Hayek Global College, é só você entrar no site www.hayekcollege.com e saiba mais. Use o código Cenáculo e ganhe 5% de desconto. Então nós estamos hoje no Instituto Hugo de São Vítor, nosso parceiro, para conversarmos sobre o livro Estado de Exceção, de Giorgio Agamben, esse teórico italiano que tem uma vasta produção, tratando de inúmeros temas, mas todos eles com uma espécie de unidade, tratando sobre a relação do homem e da perda de direitos desse homem, que vai ser cunhado nesse termo homo sacer, que ele vai utilizar em grande parte de sua obra. Esse livro, Estado de Exceção, faz parte da série Homo Sacer que ele faz, a segunda parte e primeiro livro dessa parte, né? Então, hoje vamos falar sobre Estado de Exceção, um livro que aborda as questões principalmente concernentes ao direito moderno e antigo, o direito romano, né? O livro ele foi editado pela Boitempo, que editou uma grande parte da obra do Agamben. O Agamben ele está praticamente aqui no Brasil sendo traduzido pela Boitempo, pela Autêntica. Isso. E por uma editora universitária, eu acho que é EDUSP, se eu não me engano, que foi até que editou o Homo Sacer. O livro ele vai ser dividido primeiramente, né, em 6 partes, se eu não me engano, ali. 6 partes, sendo a primeira delas que ele fala sobre esse estado de exceção como uma espécie de paradigma de governo. Guilherme, tu que é da área do direito, como é que é no direito? Assim, o pessoal conhece e aborda, estuda bastante o Agamben, e como é que no direito se vê esse teórico italiano? Não, ele é bem conceituado, assim, ele é bastante lido, bastante dado. Eu, quando estava na faculdade, li livros dele, um livro dele, mas ele era bem citado como obra de referência, ele é bastante reconhecido na academia. Uhum. Nessa primeira parte, então, chamada o Estado de Exceção como paradigma de governo, ele já começa falando sobre o outro teórico do direito, que é o Carl Schmitt, filósofo e teórico, né? Em que ele comenta que não existe ainda na literatura jurídica uma teoria completa, uma teoria bem formulada, estruturada sobre o estado de exceção, mas que o Carl Schmitt tenha sido um dos primeiros que tenha abordado esse tema na modernidade, né? Principalmente porque o Schmitt ele escreve o Teologia Política em 1922, né, uma época em que a gente está ali numa transição de entreguerras, e a gente vai ver que o estado de exceção aumenta consideravelmente durante essa década, né, principalmente com a ascensão de governos, os governos socialistas e fascistas na Europa, trazem muito esse processo do estado de exceção. O Carl Schmitt ele foi muito provavelmente o maior teórico do direito do século XX.
em termos de profundidade, assim, o que acaba denegrindo um pouco a sua imagem, não injustamente, é que ele foi o grande intelectual que deu o seu ponto de vista político, constitucional, jurídico, respaldo ao regime nazista. Ele foi o grande teórico do regime nazista. Muitos aspectos da obra dele, inclusive, foram escritas para justificar algumas coisas que aconteciam ali. E não era uma justificativa, digamos assim, a posteriori para tentar, por motivos de perseguição ou etc. Não, ele realmente acreditava naquilo, ele acreditava que tinha um poder que estava acima daquilo, que aquele poder tinha que fazer determinadas coisas, etc. E isso acaba colocando ele numa posição muito... hoje em dia, né, ele é visto muito criticamente, então, por conta disso, não por conta do que ele escreveu. Muito do que ele escreveu acabou levando ao regime que a Alemanha teve, mas teve várias outras coisas que ele escreveu que são de grande valor. Mas devido a essa vinculação dele com o Estado nazista, ele acaba sendo um pouco escanteado. Acho que geralmente quando se fala em intelectuais do século XX no âmbito do direito, acho que sempre se diz Kelsen e não Schmitt, apesar de Schmitt ser intelectualmente superior a Kelsen. Até porque tem aqui também, depois eles vão discutir, o Agamben vai discutir isso mais adiante, não lembro bem em qual parte, mas ele vai citar, né, a questão do guardião da Constituição, que é trazida pelo Schmitt, que é um ponto de discussão bastante pungente no direito, até hoje, até no Brasil, com toda essa questão que envolve sempre essas polêmicas do Supremo Tribunal Federal, etc., de quem guarda o guardião, né? E essa discussão que ele teve com o Kelsen, etc., de que, bom, se tem um órgão que faz o controle, quem é que fiscaliza esse órgão que faz o controle? Ninguém, então quem guarda o guardião? Mas o Schmitt, na teologia política, ele vai fazer lá pelas tantas, tem que é a partir disso, né, que o Agamben vai partir para fazer o seu estudo. Ele faz uma relação muito clara e numa espécie de que uma vinculação, digamos assim, entre o conceito de soberania dele e entre o conceito de estado de exceção, ainda que ele não defina o que é estado de exceção, mas ele traz uma conceituação que até então era nova, em muitas aspas, para o século XX pelo menos, que é uma redefinição do conceito de soberania, porque até então isso não se tinha. Se tinha aquele conceito arcaico lá do século XVII, do século XVIII, do período absolutista, o que é o soberano naquilo, mas com as transformações políticas que foram ocorrendo, a divisão dos poderes, etc., e esse desmembramento da autoridade em vários órgãos, né? Executivo, legislativo, judiciário, em alguns países da Europa, a divisão entre a chefia de Estado, a chefia de governo, etc. Tudo isso baseado no Montesquieu, né? Os três sim, aí sim, os quatro já vai, Benjamin Constant já vai mudando, Max Weber, mas isso não representava mais, digamos, o conceito de soberania que se tinha lá do século XVIII já não dava mais conta de responder a essas modificações que tinham acontecido no final do século XIX, começo do século XX. Então ele vai se propor a dar um novo conceito de soberania baseado numa visão de Estado, digamos assim, mais moderna. E aí esse conceito de soberania que ele vai trazer é justamente que o soberano é aquele que decide sobre o estado de exceção. E aí a crítica que o Agamben vai fazer aqui, não a crítica, mas enfim, o que ele vai colocar é que apesar dessa conceituação do Schmitt, que acabou se tornando uma conceituação, digamos assim, clássica em todo o direito ocidental ao longo do século XX, é uma definição deficiente, porque em nenhum momento há essa conceituação ou uma teoria do direito público que seja capaz de abarcar um conceito amplo de estado de exceção. Então nós temos o soberano é aquele que decide sobre o estado de exceção, mas o que é o estado de exceção? Isso o direito ainda não deslindou muito bem. E ele começa falando lá no início
justamente sobre o estado de exceção estar numa espécie de limbo entre a política e o direito, né? Ou seja, ele mantém aspectos políticos, porque afinal de contas ele é utilizado politicamente, mas ele também faz parte do direito, né? E se estabelece como uma espécie de ponto crítico entre esses dois termos, e principalmente na questão jurídica, porque o estado de exceção, e isso ele vai abordar mais para frente lá na obra, ele é uma espécie de interdição de outras normas jurídicas, e afinal de contas, ou seja, como é que pode estar dentro do direito algo que suspende o direito, né? É o direito não direito. Então, ele comenta, né, e eu acho que esse primeiro capítulo, talvez seja, para mim, foi o mais interessante assim da obra, onde ele vai mostrar essa evolução do estado de exceção ao longo do tempo, e ele comenta já algo bastante interessante, dizendo que o estado de exceção ele não se inicia dentro dos regimes absolutistas na Europa, mas ele começa na fundação do Estado democrático. Né? Ele começa lá com a Constituição francesa, com a Assembleia Constituinte Francesa, durante o período revolucionário. Né? E já pontua mostrando que durante o regime nazista, né, ou seja, em 33, em 28 de fevereiro de 33, se fez a Declaração da Proteção do Povo do Estado Alemão. O Hitler promulgou nesse dia esse decreto, né? E esse decreto acaba suspendendo os artigos que eram relativos à Constituição de Weimar, né? Todos os artigos que eram relativos às liberdades individuais. Então, como o decreto ele nunca havia sido revogado, ele comenta que é interessante que esse estado de exceção, então, ele acabou durando todo o período nazista. Ou seja, dá para se dizer que o período do nazismo, de 33 a 45, é todo um período, é um estado de exceção permanente, né? Que ele se estabelece durante 12 anos. Sim. Né? Do ponto de vista legal, sim. Do ponto de vista legal, ele acaba sendo feito. E que o que é muito curioso nisso aí, um comentário, mas isso é bem interessante de se discutir, de se parar para pensar pelo seguinte, né? O artigo 48 da Constituição de Weimar, ele previa a possibilidade da decretação do estado de exceção. E o estado de exceção ele foi decretado e ele durou durante todo esse tempo. E isso é curioso porque é uma ideia que as pessoas não têm, né? Parece um pouco e digo isso generalizadamente, parece um pouco que o Hitler, sei lá, deu um golpe ou que impôs aquilo ali de alguma maneira, ou que depois ele deu um golpe dentro do golpe depois de ter sido eleito e tal. E na verdade, ele tinha um dispositivo legal que amparava a ele fazer aquilo. E isso é muito curioso porque ao mesmo tempo que a Constituição de Weimar tinha essa previsão, a Constituição de Weimar sempre é louvada no mundo ocidental inteiro como a primeira Constituição a garantir direitos e liberdades individuais. E foi a primeira do ponto de vista social, derrubada, direitos né? sociais, digamos assim, a Constituição de Weimar e a Constituição mexicana. E aí, quer dizer, isso é meio curioso, né? Porque a Constituição mexicana levou a Guerra Civil no México, que foi um horror, e a Constituição de Weimar ficou suspensa durante 12 anos, e depois já a Constituição alemã de pós-45 já não tem pouca coisa em comum com a Constituição de Weimar. Então ele vai mostrando que esse recurso jurídico, né, esse dispositivo de se utilizar o estado de exceção, ele começa a ser utilizado, ele já começa a ser utilizado lá na Revolução Francesa, né, com a Assembleia Constituinte de 1971, né, estabelecendo as divisões entre o que é o estado de paz, o estado de guerra e o estado de sítio, né, em que ele vai dizer que lá no estado de sítio todas as funções de que a autoridade civil é investida para a manutenção da ordem e da política internas passam para o comando militar, que as exerce sob sua exclusiva responsabilidade. E ele vai mostrar, então, isso ao longo do tempo, né, o estado de exceção como uma manobra e como algo cada vez mais comum a ser utilizado nos estados democráticos. Passando pelo período pós-guerra, até o próprio Roosevelt, né, que acaba passando inúmeros decretos para se utilizar desse estado permanente
de exceção, e chegando até a época mais moderna, ao USA Patriot Act, né, que foi utilizado em outubro de 2001, logo depois do atentado às Torres Gêmeas, né, em que o governo Bush acaba mantendo esse estado de exceção justamente para se permitir certos atos na luta contra o terrorismo, que assim se denominou essa ofensiva norte-americana, né? É interessante aqui que ele acaba comentando, né? Fala sobre inúmeros teóricos depois em que o termo estado de exceção é utilizado e as diferenças até na forma linguística entre que alguns utilizam de estado de exceção, outros utilizam estado de sítio e assim por diante. Mas ele vai dizer que esses teóricos, né, mostram uma perda do caráter jurídico, né, que o estado de exceção ele acaba se tornando um elemento permanente. E uma das disposições que ele diz que faz com que isso aconteça seja uma espécie de desequilíbrio que ocorre entre os poderes, entre os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, em que o executivo ele vai cada vez mais se utilizando de decretos, né, para estabelecer esse estado de exceção, e ele começa a legislar e a julgar, né, ou seja, ele acaba enfraquecendo tanto o legislativo quanto o judiciário nessa abundância de decretos que são, nesses dispostos que são ativados pelo executivo para se agir numa ação fora daquilo que seria do executivo. Seria mais ou menos isso? É porque eu acho bem interessante quando ele faz até essa distinção, duas coisas só que eu queria falar. Eu acho primeiro, assim, eu acho bem legal quando ele faz essa distinção linguística, porque pode parecer meio bobagem, mas não é. Porque quando ele diz assim, ó, ele diz que esse termo é comum na doutrina alemã, mas que em outras doutrinas ele não é comum. Então ele diz, na italiana, na França, não se usa essa expressão exatamente estado de exceção, se usa estado de sítio. Sim. Ou estado de sítio fictício. Isso. Na doutrina anglo-saxã, lei marcial. Então... Plenos poderes. Plenos poderes. Mas aí tem, porque... Poderes emergenciais, né? Emergency powers. Porque isso pode parecer uma coisa meio não importante, mas eu acho que porque coisas diferentes, ditas diferentes, representam coisas diferentes. Então, assim, o estado de sítio não é a mesma coisa que o estado de exceção. E aí já se tem uma não vou dizer assim uma quebra, mas já se tem aí um certo descompasso, e ele vai trazer essa questão histórica aqui no livro. Mas se a gente parar para pensar, e essa falta de definição do estado de exceção é justamente o que causa esse problema. O estado de sítio ele é mais ou menos conhecido, todo mundo sabe mais ou menos o que é. Quando o país está sob ameaça estrangeira, tu pode decretar estado de sítio, quando tem... Tudo bem. Agora, o estado de exceção ele é uma coisa um pouco mais cinzenta, assim, né? Sempre trabalhando com conceitos jurídicos não determinados. Então, é para a garantia da ordem pública. Muita coisa pode ser feita para a garantia da ordem. Aliás, o que é a desordem pública? Não sei. Então... Essa conceituação muito ampla, assim... Ou seja, ela está baseada sobre conceitos vagos, né? Sobre conceitos indeterminados. Então, tu fica naquilo que é uma coisa meio... O governo está sendo colocado em risco, né? Em risco para quem? Para o próprio governo ou para a própria população? É um conceito... A decisão de fazer isso ou não é meio arbitrária, porque o conceito ele não é fechado, né? Então... E essa outra questão que tu trouxe, que eu concordo, e aqui dá pra fazer uma analogia com um livro que recomendo para quem quiser ler, o livro do Bertrand de Juvenel, O Poder, a História Natural do Seu Crescimento, porque um outro teórico, e isso é o que eu percebi, eu achei isso muito interessante para fazer até um contraponto. Um outro grande teórico, grande para mim pelo menos, não tanto em termos de pensamento, mas ao menos em termos de fama, um outro grande teórico do direito italiano do século XX, que foi o Norberto Bobbio, ele tinha uma teoria, ou uma visão ao menos, de que o século XX e o século XXI
seria os grandes séculos de protagonismo do poder judiciário. Porque na teoria dele nós tínhamos um Estado concentrado absolutista, onde o executivo teve um papel central. Depois disso houve uma quebra com a instituição do parlamento, e aí o legislativo passou a ter um papel central. E a partir desse avanço histórico, onde o legislativo começou a fazer várias leis, e várias coisas foram instituídas, enfim, vários direitos, digamos assim, foram garantidos, seria a hora da cidadania ou da população, enfim, começar a cobrar esses direitos. Então, assim, esses direitos já foram conquistados e agora eles seriam efetivados. E para se garantir a efetivação desses direitos, as pessoas buscariam o poder judiciário. Por isso, na visão dele, o século XX e o século XXI seriam os séculos de ascensão e predomínio do poder judiciário. E o Agamben, um pouco, ele contesta um pouco essa colocação, digamos assim, ao trazer não só todos esses números históricos que ele traz do século XX, antes do século XX, mas sobretudo, né, do século XX e do século XXI, já na questão até mesmo do 11 de setembro ali, dessa ação de um poder executivo num estado de exceção. E isso é muito curioso porque, de fato, o poder executivo hoje, não só no Brasil como no mundo inteiro, são poderes que concentram em si, apesar da separação, muito poder. Se for, a título de curiosidade, assim, mas se for analisar, o Congresso Nacional vota muito mais a não expiração de medidas provisórias do poder executivo do que propriamente projeto de lei. O Congresso Nacional fica muito mais sujeito a validar esses atos do Poder Executivo, que são atos que precisam ser votados em 6 meses, senão eles perdem a validade, mas que durante aqueles 6 meses eles estão vigorando com força de lei. Então... Que é um dos termos que ele vai utilizar, né? Que depois ele vai, no capítulo seguinte, ele vai trazer, né? Então isso é muito curioso, assim, porque o próprio estado de exceção, ele prevê, não só no Brasil, mas como nos outros lugares, pelo menos nos lugares onde ele trata ali, ele sempre prevê uma validação do poder legislativo dessa decretação desse Estado. Só que isso acaba sendo uma coisa meio fictícia, porque a partir do momento que o poder executivo controla as armas, fica numa situação muito delicada para o poder legislativo não validar aquele ato que foi praticado. Então ele até comenta aqui um trecho um trecho não, ele comenta mesmo a respeito do Lincoln durante a Guerra Civil norte-americana. E aí ele diz aqui: no dia 15 de abril de 1861, contradizendo o que dizia o artigo 1º, Lincoln decretou o recrutamento de um exército de 75 mil homens e convocou o Congresso em sessão especial para validar essa suspensão só no dia 4 de julho. Então ele diz: durante 10 semanas que transcorreram entre 15 de abril e 4 de julho, Lincoln agiu de fato como um ditador absoluto. E isso é uma coisa que... E daí ele vai trazer isso depois, e depois o Congresso validou. Quer dizer, o Congresso foi chamado 10 semanas depois, e 10 semanas depois ele validou aquilo que o Lincoln tinha feito. Então, quer dizer, essa popularização, digamos assim, nem tanto da decreta. Eu acho que talvez isso até seja não vou dizer assim o foco principal do livro, mas acho que talvez esse é um ponto interessante de se pensar dentro do livro, é que não tanto da importância que tem a decretação do estado de exceção em si, mas acho que sobretudo as consequências que ficaram dessa utilização constante por períodos anteriores, né? Ele vai dar vários exemplos, como da Constituição de Weimar, né, que isso é utilizado, que os governos da República, de 25 a 29, né, o artigo 48, que era o artigo principal do Estado de Weimar, ele acaba declarando então o estado de exceção e promulgando decretos de urgência em mais de 250 ocasiões, assim, ou seja, se utiliza aquilo para praticamente se fazer tudo, né? E depois, tratando da República de Weimar, ele vai dando esses números, e isso realmente parece que ele faz um levantamento para mostrar isso, e acaba sendo bastante ilustrativo aqui durante essa parte do livro, em que ele vai falar sobre essa evolução do estado de exceção a partir desses decretos de urgência, decretos emergenciais.
Mas ele vai fazer uma relação interessante também, logo ali no início, sobre a relação do estado de exceção com o direito de resistência, né? Muito forte, onde ele comenta que quando os poderes públicos violam as liberdades fundamentais e os direitos garantidos pela Constituição, a resistência à opressão é um direito e um dever do cidadão. Mas também aqui parece que falta uma espécie de definição de o direito de resistência, ele está baseado no quê? Em que ponto de vista? Ou seja, o que é... até que ponto a gente pode resistir a uma lei se a gente considera essa lei não justa, ilegítima. Mas quem é que decide se ela é ilegítima ou não, né? Então, parece ser pontos nevrálgicos assim, da própria teoria. Eu não sou da parte do direito, mas parece que aqui ele vai mostrando que o estado de exceção realmente está num ponto nevrálgico assim, em que está assentado sobre conceitos muito vagos, que nem eu tinha comentado, para se estabelecer, né? Depois, mais para frente, ele vai falar sobre essa questão do mais tópica, né, do estado de exceção, ele ser um elemento que ele está dentro, mas fora. Então ele vai dizer, alguns teóricos dizem que o estado de exceção está dentro do sistema jurídico, outros dizem que ele é um elemento fora, mas que age dentro do jurídico. E ele vai comentar que essa oposição, né, entre dizer se o estado de exceção está dentro ou se é fora, ela acaba parecendo se tornar insuficiente para poder entender o fenômeno do estado de exceção em si, né? E ele vai dizer que, na verdade, ele não é nem exterior nem interior ao ordenamento jurídico, né? Mas que justamente por partes dele estarem dentro e fora do próprio ordenamento jurídico faz com que eles não se excluam, cada uma dessas características do próprio estado de exceção, mas se indeterminam, né? E acho que isso vai estar mais relacionado lá ao último capítulo, em que ele vai falar sobre a diferença, né, entre autoritas e potestas. Então a gente vai ele vai reforçar isso mais para frente, mostrando uma certa necessidade de ter como base o estado de exceção, mas quando ele trabalha com a questão do estado de exceção, ele se baseia numa necessidade, ou seja, ele é um dispositivo que é ativado pela necessidade do Estado de se tomar certas atitudes, ou seja, de se suspender o direito e tal, e isso ele vai mostrar lá na Roma Antiga, principalmente no capítulo 3, mas aqui ele diz, mais uma vez, juridicamente é muito difícil a gente dizer o que é necessidade, né? Ou seja, a necessidade de quem, né? De se dispensar certas normas jurídicas e se ativar esse próprio processo. Então ele vai utilizar de alguns termos que são e personagens que são bastante conhecidos do direito, principalmente sobre o gesto de Antígona, né? Que ele vai comentar, e até ele fala isso depois num outro aspecto que eu quero trazer do livro, mas ele acaba partindo então para o segundo capítulo, em que ele fala sobre o termo força de lei, onde essa lei, na verdade, ela está sendo sobretaxada ali, né? Ou seja, ela não existe. E mais uma vez ele vai começar fazendo uma análise do Carl Schmitt sobre o estado de exceção, mas mais especificamente, né, ele vai falar sobre o telos, né, ou seja, sobre o objetivo, a finalidade, né, dessa suspensão do jurídico. E para isso, né, ele vai tomar como exemplo, né, para tratar sobre forças de lei, o texto, né, na verdade uma palestra que o Jacques Derrida fez na Cardozo School of Law em Nova York em 1989, né, uma conferência com o nome de Force de Loi, né, Força de Lei, o Fundamento Místico da Autoridade, que já foi publicado aqui no Brasil, acho pela editora 34, esse livro do Derrida, onde ele vai fazer na verdade, assim, ele diz que
a princípio, a ideia do Derrida era de fazer uma leitura do ensaio do Benjamin, que trata sobre a crítica da violência, né? Que vai ser abordado mais lá para frente, até pelo próprio Agamben. Então, assim, o que é o conceito de força de lei para o jurídico e como é que o Agamben ele trata aqui? Não, eu acho que aqui ele é bem simples, assim, porque como ele já trouxe essa questão de estar fora ou de estar dentro, e também traz lá no começo desse capítulo, ele fala daquela distinção que é feita, não daquela distinção, mas enfim, daquela da triangulação, digamos assim, do direito, e que o direito não é só a norma, mas que o direito também é conseguir fazer, né, aquela subsunção da norma para a decisão, quer dizer, aquilo que São Tomás de Aquino já dizia, né, da parte normativa ser abstrata e da parte da decisão ter que pegar a abstração da norma e aplicá-la ao caso concreto. Isso acaba fazendo com que ele discuta depois, a partir dessa teoria do Derrida, nessa palestra do Derrida, esse conceito de força de lei, porque ele vai trazer a questão que é, antes nós tínhamos antes da modernidade, força de lei teria um conceito, que depois esse conceito acabou sendo desmembrado em dois conceitos separados. Então nós teríamos, a força de lei significaria, ou pelo menos na doutrina francesa, force de loi significaria a eficácia daquela lei, a força que aquela lei tem. E depois isso acabou se desvencilhando um pouco. Então na doutrina moderna nós já temos essas duas divisões, que é essa diferenciação entre eficácia de lei e força de lei. E aí a eficácia de lei teria essa conceituação, digamos, que força de lei tinha lá no início. Quer dizer, se essa lei é forte ou não, quer dizer, se essa lei é eficiente ou não, se essa lei tem eficácia ou não. Então isso seria a eficácia de lei. Já a força de lei, hoje em dia, ela pressupõe isso é bem meio técnico, meio chato, mas ela pressupõe uma hierarquização normativa. Então dentro do sistema jurídico tu tem uma hierarquização. Então tu tem atos administrativos, atos infralegais, lei e constituição, grosso modo. Então tu tem atos, decretos, lei e constituição, na pirâmide lá do Kelsey. Então tu dizer que tem força de lei, dizer que determinado ato administrativo tem força de lei, significa tu dizer que ele tem uma força que se sobrepõe a outros atos administrativos. Então é nesse sentido que ele vai trabalhar aqui, né? Tanto é que ele coloca ali, acho que de uma forma mais clara do que talvez eu diria, ele diz: força de lei é um conceito relativo que expressa a posição da lei ou dos atos a ela assimilados em relação aos outros atos do ordenamento jurídico, dotados de força superior à lei, como é o caso da Constituição, porque a Constituição está acima da lei, né? A Constituição não é lei, a Constituição é a Constituição, ou de força inferior a ela, os decretos e regulamentos promulgados pelo Executivo. Então, quer dizer, quando tu diz que determinada medida tem força de lei, tu tá inserindo ela dentro do ordenamento de modo a que tu possa saber ao que ela se sobrepõe. Então é nesse sentido que ele trabalha aqui. E daí ele vai trabalhar sobre essa questão de força de lei, onde ele corta, dizendo que o estado de exceção é uma espécie de força de lei sem lei. Ou seja, na verdade, não é uma lei que acaba exercendo uma força de lei sobre o ordenamento jurídico. É meio complicado, porque o estado de exceção, conceitualmente, né, não temos uma definição muito clara. Mas do ponto de vista legal, do ponto de vista jurídico, isso é estranho, porque o estado de exceção ele não tem nem força de lei, ele teria uma própria força constitucional, porque ele suspende, inclusive, direitos que são resguardados na Constituição. Então é supralegal nesse sentido. Eu acho que é exatamente por isso que ele acaba colocando esse X, aquela taxação, aquela taxação ali em cima da própria lei, né? Onde a gente acaba suspendendo. E depois ele entra numa estrutura mais histórica, no terceiro capítulo, chamado Justitium, né? Onde ele vai falar que lá no direito romano existia um instituto, né, do direito romano, existia um termo romano e uma prática, né, do direito romano chamado Justitium, que é uma espécie de arquétipo moderno, né, antigo, né, um arquétipo do estado de exceção moderno, né? Ou seja, o Justitium seria uma espécie de cessação das atividades do caráter judiciário, né? Ou seja,
Segundo ele, então, o Senado ele emitia, né, um dispositivo chamado Senatus Consultum Ultimum, e então ele pedia aos cônsules e também às vezes aos pretores, que tinham um poder mais militar, assim dizendo, e aos tribunos, para que na necessidade de salvação do Estado, né, eles fizessem um decreto chamado de tumultus, ou seja, uma situação de emergência, decretassem a situação de emergência, e essa situação de emergência abria a possibilidade, né, dava lugar à proclamação do ius itium, ou seja, dentro do estado de emergência, os atos jurídicos eles estavam suspensos justamente por essa indefinição que o Estado se mantinha pelo tumultus. Né? Então, essa interrupção, a suspensão do direito, né, primeiramente, né, ela poderia ser dado o governo está num estado de guerra, uma invasão do país, ou até mesmo pela morte de um imperador, né, e aqui ele vai trabalhar um pouco sobre esse termo e as diferenças, né, em que esse luto, né, oficial era colocado e o sítio também era um dispositivo que era colocado. Mas ele vai dizer que existe uma dificuldade ao longo do tempo, o termo ele começou a ser utilizado mais como uma espécie de luto, né, para essa suspensão que era colocado na morte dos imperadores e pessoas de caráter destacado assim, na sociedade romana, e começou a se esquecer que, na verdade, o ius itium também estava relacionado, e primeiramente daí ele vai trazer alguns teóricos que resgatam esse sentido original do ius itium como a cessação das atividades justamente pelo caráter do tumultus, pelo estado de emergência que era colocado no país, ou seja, desse estado de exceção mesmo que era estabelecido na Roma Antiga. É interessante porque, fazendo um resumão assim que ele mesmo se propõe a fazer num dos pontos, o que seria o iustitium hoje em dia não, naquela época, ele seria um estado de exceção não ditatorial, digamos assim, um espaço ali do direito onde basicamente os conceitos jurídicos se confundem, então quer dizer aquela divisão clara que se tem entre, por exemplo, o que é público, o que é privado, passa a ser destituído e passa tudo a ficar meio que numa amálgama só. Mas ele também vai dizer que é curioso, porque esse espaço vazio onde não tem o direito, ele parece de alguma forma querer sempre se relacionar com a ordem jurídica. Parece que ele tem uma relação intrínseca, parece que a ordem jurídica sempre precisa ter uma relação com a anomia, é a expressão que ele usa. Então, mas a questão muito, muito importante que ele vai colocar é que o problema que ele enxerga nessa questão do próprio estado de exceção, seja hoje, seja lá atrás, é que considerando que nenhuma norma vige durante esse estado, como é que se faz depois para julgar os atos que são cometidos durante esse estado? Ou seja, se abusos legais foram feitos durante esse período, como é que... Mas que abusos, né? Tipo, Sim. não tem nem lei, se dá tudo suspenso. É meio complicado. Acaba ficando num limbo justamente por esse ato jurídico assim que existe entre a suspensão e a retomada das normas jurídicas, ou seja, todos aqueles atos que foram feitos, as leis que não existem mais, mas foram infringidas naquele período, como é que isso vai ser julgado, né? Ou seja, com base no que? Isso daqui, ele parece assim que ele vai trabalhar justamente isso, sobre esse elemento do vazio dentro do direito que o ius vai se colocar, né? E essa falta de definição, né? De certa forma é uma ideia de uma espécie de força de lei que é estabelecida, né? Entre esses elementos do próprio
do próprio direito romano, né? E ao longo do tempo isso vai se perdendo, vai se tomando um caráter mais secundário, o Euclides, e se perde isso e daí ele vai trabalhar com essa retomada. Depois... Nesse capítulo 4, posso falar? Vou falar rapidinho. O capítulo chamado Luta de Gigantes, acerca de um vazio, que parece esse vazio do direito que ele vai trabalhar, sobre a relação entre Walter Benjamin e Carl Schmitt, né? A polêmica que houve entre eles. Um debate, digamos assim, que houve entre o Benjamin e o Schmitt, que eram, digamos assim, postos bem opostos em vários sentidos, né? O Schmitt era bem conservador, enfim, teórico do regime nazista, o Walter Benjamin era muito mais revolucionário, enfim, com uma visão mais à esquerda, etc. E houve esse debate entre eles acerca de... o Walter Benjamin tinha publicado um ensaio, né, sobre a questão da violência, e daí a partir disso um debate não tão claro, digamos assim, mas o Schmitt tenta rebater alguns pontos dos conceitos do Walter Benjamin e nisso eles ficam discutindo. Eu não acho que não vale a pena assim, a gente entrar muito profundamente nisso, até porque eu não li os textos do Walter Benjamin sobre isso, então eu não tenho um grande conhecimento da teoria dele para poder dizer. Mas o que eu acho que é bem curioso só, assim, que é um conceito que é bastante trabalhado no mundo jurídico e que pelo menos de acordo com o Agamben, o Walter Benjamin vai defender isso, é o ponto de que o Benjamin diz que o estado de exceção é uma ficção jurídica. Então isso é bem interessante essa posição que ele tem, porque se alguém nos ouve do direito sabe disso, há várias coisas no direito que nós chamamos de ficção jurídica, são coisas que não existem, mas que a gente computa, sei lá, para computar. Hoje em dia não sei mais se tem isso na CLT, porque eu não trabalho mais com direito, trabalho há bastante tempo, mas quando tinha na CLT, tinha alguns dispositivos da CLT que tinha hora ficta, que é justamente isso, tu computa horas que não foram trabalhadas, mas isso é uma ficção jurídica. Então, sei lá, tem no direito público tem várias coisas que a gente considera como ficção jurídica, tipo a contabilização do tempo para aposentadoria, contou 3, duplica por mais 3, isso é ficção jurídica, quer dizer, a pessoa não fez, aquilo não existe na prática, é uma ficção que o direito inventou. Então, é interessante essa colocação que ele faz, né, do Benjamin dizer que esse estado de exceção seria, na verdade, uma ficção jurídica. Ele não é um estado em si, mas ele é uma ficção que foi criada pelo direito. Até pelo próprio debate de se discutir se isso está dentro ou fora. Porque se foi criado pelo direito, teoricamente ele está dentro. Então... Mas se ele acaba agindo contra o próprio direito e suspendendo suas próprias legislações, ele está fora. Mas daí é aquilo, né? Ele foi... Que daí depois até... Talvez eu fale sobre isso na parte de auctoritas e hipóteses, mas é que é complicado, né? Porque ele teve legitimidade ao menos para ser inserido dentro da norma, ainda que para suspendê-la, né? Então, no momento em que ele foi decretado, ele tinha certa legitimidade. E depois o próximo capítulo, que é também um capítulo que dá para um pouco assim, en passant, né? Chamado Festa, Luto e Anomia, onde ele vai tratar sobre essa questão da própria distorção que foi dada ao termo justitium, né? Falando principalmente daquele aspecto relacionado à morte, né? E aqui ele vai tratar da questão de luto e festa, como esses elementos estão relacionados, né? E a própria anomia, né? Como essa falta do direito, né? Da imposição. E aqui ele vai estabelecer que o justitium ele estava relacionado a esse luto oficial que era colocado pelos imperadores que morriam, mas a relação da anomia eu achei muito interessante esse ponto que ele acaba colocando, retomando um conceito que o Durkheim faz lá no Suicídio, né? Dizendo que o conceito de anomia nas ciências humanas, né, ele está relacionado, né, por exemplo, dentro da questão do suicídio, que o Durkheim diz que existe o suicídio anômico, né, que é justamente o suicídio em que há uma diminuição da ação reguladora da sociedade sobre os indivíduos, e isso acaba fazendo com que aumente a taxa de suicídio, ou seja, parece que a pessoa ela não tem regras a seguir, ou seja, daí parece que nada faz muito sentido, afinal de contas ele
existe uma espécie de punção natural do ser humano a seguir certas regras, ele precisa disso, e caso isso não aconteça, ele acaba entrando em crise. O que acaba se mostrando bastante em consonância com a obra que a gente já trabalhou, se vocês pesquisarem, né, um livro que nós já trabalhamos, que foi o Sociedade do Cansaço, onde ele vai falar sobre essa relação desse breakdown, né, da sociedade hoje em dia ser uma sociedade positiva, em que, na verdade, não existe uma sociedade punitiva, que nem o Foucault trabalhou antigamente, mas uma sociedade positiva em que tudo era permitido, e justamente por isso existe essa superabundância de positividade, acaba trazendo a depressão e outras doenças como o cansaço, né? E ele vai trabalhar isso. E isso a gente vê, por exemplo, nas taxas de suicídio, que aumentaram consideravelmente nos últimos anos, justamente quando essa anomia parece se tornar cada vez mais a norma do dia, né? Então, depois ele vai trabalhar com a questão do estado de exceção antigo, né? E a relação do tumultus, né? Do luto pela situação extrema e a anomia que isso acaba sendo causado. Eu não vou falar nada sobre esse capítulo porque eu não gostei desse capítulo. Eu achei o capítulo... Não gostei, fica parecendo, né? Mas eu achei o capítulo mais fraco, assim. É um capítulo que eu achei meio destoante, assim, do resto do livro. Achei que não... Esse capítulo não precisava. Na minha opinião. E depois ele vai falar que essas festas anômicas que eram colocadas, né, mostravam, de certa forma, a ambiguidade do próprio sistema jurídico, né, ao mesmo tempo em que mostrava uma dialética entre as duas forças, a força do direito e a força da vida, que é algo que depois... Que ele vai retomar no final. Que ele vai retomar no final, exatamente. E depois, o último capítulo, Auctoritas e Potestas, ele vai falar sobre a relação entre esses dois termos lá no direito romano, fazer um fechamento aqui do estado de exceção. Aqui ele vai... são coisas... É um conceito bem complexo, então eu vou tentar fazer um resumão para leigos, porque também fica um negócio muito chato. Muito chato não, eu acho muito legal, mas né, tem gente que talvez não ache, então se eu não achasse muito legal, não... Tirando os advogados, ninguém acha legal. E o pessoal da ciência política, o resto... Não, mas eu acho que é interessante, porque o que acontece? Esse conceito de auctoritas e potestas, ele é um conceito que vem do direito romano. E qual é a complicação que tem? Ele tinha uma visão no direito romano, porque há um problema já terminológico aí, digamos que é o problema da própria palavra, auctoritas. Auctoritas vem de autor. Só que a questão problemática é que a auctoritas no âmbito privado tinha um conceito no direito romano, e que no âmbito público ela tinha um outro conceito no direito romano. A auctoritas do âmbito público era o poder que era uma prerrogativa única e exclusiva do Senado. Já no ambiente privado, isso era muito mais vinculado ao pater poder, ao poder que hoje em dia é o poder familiar, etc. Aquelas prerrogativas que aquele chefe de família tinha com relação ao seu núcleo. Então, essa diferenciação acabou ficando muito... Se perdeu um pouco isso ao longo dos anos, sobretudo pela questão da mitigação do conceito de autoridade em muitos aspectos, sobretudo por conta dos regimes autoritários que vieram, e aí há uma confusão, digamos assim, entre autoridade e autoritarismo, que não necessariamente significam a mesma coisa. Então ele vai trazer o próprio, que eu recomendo até, eu acho que é um ensaio bem interessante para quem quiser se aprofundar no tema, que é o ensaio Que é a Autoridade, da Hannah Arendt, que está no livro Entre o Passado e o Futuro, e que ele cita aqui para dizer para fazer essa diferenciação. Basicamente, o que ela vai dizer, e aí ele parece que também é uma visão que se aproxima muito da visão do Carl Schmitt, e que é que, apesar do conceito histórico que ele vai fazer e da retomada disso no Império Romano, ele não parece se dissociar muito disso, é a visão que o poder é uma coisa que é exercida, digamos assim, de cima para baixo. Essa analogia que ela faz é uma analogia que pra mim fica bem clara, assim. O poder tem mais ou menos a estrutura de uma pirâmide. Então tem as pessoas de baixo dão sustentação ou legitimidade para aquelas que estão em cima, mas ele é exercido de cima para baixo. E já a autoridade, ela usa a figura de linguagem de uma cebola. E daí ela vai dizer que é um centro de respaldo que acaba irradiando e que vai criando várias camadas de legitimação.
O que o Agamben vai trazer aqui, que eu acho bem interessante quanto a essa questão do poder, é que essa questão do poder no começo do século XX acabou, e mais ou menos com isso ele encerra o livro, e depois posso até fazer uma crítica ao final do livro, porque não tem uma conclusão muito clara, mas ele vai colocar a questão de que o poder, a potestas, desta forma, ela acabou no século XX trazendo à tona, digamos assim, pela própria estrutura do poder e por conta daquilo que o Weber viria a chamar, né, de legitimidade carismática, a ascensão dessas pessoas, que daí ele vai citar, né, que for Hitler, Mussolini, etc. Quer dizer, esse poder e a autoridade carismática do Weber, ela é basicamente baseada numa questão personalíssima, digamos assim. Então, Mussolini, Hitler, ele até cita outros, né, Napoleão, etc., que carregavam em si esse poder personalista e que, portanto, era um poder, digamos, que tendia a ser um poder quase, digamos assim, absoluto. E que isso faz um sentido dentro da teoria dele do estado de exceção, porque a partir do momento que tu tem um estado decretado e uma pessoa com esse tipo de poder, tu tem a sopa no mel, a faca e o queijo na mão. E assim ele conclui o livro sem uma conclusão muito clara, assim. Eu acho que esse talvez seja o ponto mais fraco do livro, que é o ponto mais fraco não, mas uma pena, assim. Ele parece diagnosticar bem o problema e fazer um apanhado histórico muito bom, mas ele não propõe nada, né? Ele não coloca nenhuma proposta de que deveria ser feito, de como mudar isso. Não, ele ou da própria aquilo que ele tinha tratado lá no início, que era, ou seja, ele diz lá no início que não existe um conceito definido sobre estado de exceção, e ele também não dá. Não, seja, ele só vai dizer historicamente como é que foi e tal. Então, mas é muito interessante, eu gostei bastante do livro, recomendo a leitura. Também baseado nessa questão do estado de exceção, que hoje parece ser um tema bastante em voga, né? Principalmente pela situação da pandemia. O próprio Agamben, ele foi bastante criticado pelo posicionamento que ele teve, que é muito relacionado também a esse livro e a própria teoria que ele traz sobre o estado de exceção. E aí ele escreveu na verdade, aqui fizeram um opúsculo, na verdade uma relação, uma compilação de 6 textos que ele fez, e que a Boitempo mesmo também lançou, né, uma série de livros falando sobre a pandemia, chamado Reflexões sobre a Peste. É um livro que só tem em e-book, eu acho, ele não tem em livro físico. A capa tem um coronazinho ali, né, todo estilizado, e são 6 textos que o Agamben escreveu entre fevereiro e abril de 2020, justamente quando explodiu assim, os casos de coronavírus na Itália, né? E ele, por ser italiano, ele vai abordar essa realidade, e ele no início se mostra bastante cético, assim. Hoje em dia, vendo uma retrospectiva, a gente vê que certas coisas assim, ele errou a mão bem feio, assim, né? Quando, por exemplo, ele comenta que nesse primeiro texto, chamado A Invenção de uma Epidemia, ele acaba falando, se estabeleceu aqui, já se chegou aos dados, que apenas 4% dos pacientes que são infectados pelo coronavírus precisam de hospitalização, né? E justamente, olha, se essa é a situação real aqui no momento, por que a mídia e as autoridades acabam empenhando tanto esforço assim em fazer um clima de pânico, né, e provocam, né, um estado de exceção forçado dentro da própria sociedade italiana, né? Claro, hoje em dia a gente percebe que houve mutações, os casos eles se dramatizaram, aumentaram, né, e o vírus ele acabou ganhando outras variantes que são mais preocupantes. Mas durante esse período ele vai se colocar dizendo que alguns fatores podem contribuir, né, para esclarecer esse estado de exceção que se foi colocado. E o primeiro deles, ele fala sobre que isso é um paradigma normal de governo de se estabelecer estado de exceção, e que o coronavírus acabou se tornando uma espécie de pretexto perfeito assim para se estabelecer essas restrições. Então ele fala das inúmeras restrições que foram colocadas, né,
em relação ao corona, e ele termina dizendo que a limitação da liberdade imposta pelos governos é aceita em nome de um desejo de segurança que foi induzido pelos próprios governos e que agora parecem intervir para satisfazer. Ou seja, aqui então o governo ele propõe uma certa segurança, né, mas em contraposição, a contrapartida que nós devemos ceder para essa segurança de governo seria ceder os próprios direitos fundamentais que nós temos, né? E depois, num segundo texto, né, esse texto daí, esse primeiro ele tinha feito em 26 de fevereiro, se chama Contágio, né? E ele acaba citando até um trecho lá do livro Os Noivos, do Alessandro Manzoni, né? E o Agamben ele começa a falar sobre a relação do contágio, que uma das consequências mais desumanas que existe na relação do pânico que foi causado por causa do coronavírus se dá justamente porque sobre essa ideia que se tem sobre o contágio e que as medidas de segurança adotadas pelos governos elas são necessárias para se evitar esse contágio. Então isso a gente pode ver nesse praticamente 1 ano e meio de pandemia que nós temos, a quantidade de informações já contrapostas que a gente viu ao longo do tempo, né, em relação pela própria mídia, do que deveria ser feito. Eu lembro que lá no início da pandemia se dizia é melhor não usar máscara do que usar, porque se tu usar máscara, tu vai te infectar mais facilmente ainda, tudo mais, porque essas máscaras não são adaptadas. Daí depois, não, todo mundo tem que usar máscara. Daí se muda o tema para, tem que se usar máscara. Daí se fala, o afastamento social, ele é necessário, né? Daí depois, não, mas há pessoas que no afastamento social, às vezes, poderia piorar a situação. Daí depois, não, o afastamento social volta. Daí, no início lá se falava, não, a gente só precisa de 15 dias para achatar a curva. Depois tudo volta ao normal. Daí, então, passou-se 15 dias, passou-se 30 dias, curva não achata, não sei o que, aqui em qualquer... Claro que a situação do Brasil é típica. A gente vê, por exemplo, que na Europa a situação já normalizou em grande parte, se não chegou ao normal, mas retomou-se em inúmeras das situações, enquanto que aqui a gente continua meio que patinando, né? Também pelo número de casos e da complexidade aqui que se tem na nossa própria realidade. Mas ele vai tratar aqui sobre as questões de qual é o objetivo dos governos e dos poderes inúmeros, não apenas dos governos em si, em se trabalhar com esse permanente estado de exceção que começou a se colocar. Ou seja, antes era só 15 dias, depois era diminuir as taxas. Depois era para esperar a vacina. Agora com a vacina, não, mas depois, mesmo com a vacina, a gente vai ter que tomar certos cuidados. Né? Não, mas mesmo tomando certos cuidados com a vacina, a gente vai ter que fazer. Então parece que a gente nunca chega a um fim. Nunca vai ter fim. Parece que nunca vai ter fim. E ele diz, é muito difícil quando tu cede tais liberdades para uma espécie de estado de exceção permanente, tu retomá-las. Né? Isso ele acaba colocando. E quando ele fala sobre a relação do contágio, ele vai citar um trecho lá do Manzoni, né, em que existe esse personagem chamado o untador, né, que se tinha a ideia, né, de que esse untador era o sujeito que espalhava uma gordura, que untava as casas, né, com uma gordura, com um produto que era infectado pela peste. Então esses sujeitos eles eram houve um dispositivo, né, um decreto lá em Milão em 1576 que acaba oferecendo uma certa recompensa para quem encontrasse esses untadores e tudo mais. E ele vai falar justamente que dos elementos mais tristes dessa relação e do foco que foi dado às questões do contágio, né, é de como a liberdade foi suprimida em relação às disposições que foram colocadas. Né? Depois, num terceiro
o texto dele, já em 17 de março, né, ele diz que esse texto ele acaba sendo feito mais focado em resposta a um jornalista que havia distorcido as palavras dele, tipo, a Gamba é um negacionista sobre isso. Ele disse, não, eu não sou um negacionista da situação que está ocorrendo, mas ele diz que precisa-se ter certos cuidados. O foco dele é no cuidado que se deve ter a uma nova estrutura que está sendo criada. Eu acho que isso pode se encaixar primeiramente na cunhagem do termo o novo normal. Ou seja, aqui já parece que existe uma nova normalidade que a gente está fadado a aceitar essa nova normalidade, essa nova estrutura que está sendo criada, ou seja, esse afastamento, né? E ele vai abordar um dos temas que são mais caros a ele, que ele vai dizer, essa sociedade que está sendo colocada, que está sendo criada a partir da questão da pandemia, é uma sociedade que está baseada num conceito biopolítico de vida nua. Né? Para ele, essa vida nua, isso pode ser exemplificado lá no próprio termo homo sacer, que ele utiliza, que é o homem banido do direito romano. Né? Então, é um homem que é desprotegido, né, dos dispositivos legais e sofre com essa ilegalidade sem ter nenhum tipo de direito. Ou seja, é um homem que a princípio poderia ser morto, né, justamente porque não é oferecido a ele nenhum tipo de defesa. E daí ele vai dizer, a vida acaba sendo colocada com um valor apenas de sobrevivência. Se coloca, ou seja, se oferece todas as relações sociais, afetivas, econômicas, familiares que nós temos em virtude de uma suposta sobrevivência que nós precisamos ter. Ou seja, o nosso objetivo se torna apenas sobreviver. Ele acaba colocando, dizendo, o que se tornam as relações humanas em um país que se habitua a viver desse modo, não sabe por quanto tempo. O que é uma sociedade que não tem outro valor que não seja a sobrevivência. Ele vai dizer que esse estado de exceção acaba se tornando, então, uma condição normal. E que uma sociedade que vive em um perene estado de emergência não pode ser uma sociedade livre. Nós vivemos, de fato, uma sociedade que sacrificou a liberdade pelas assim chamadas razões de segurança e, por isso, está condenada a viver em um perene estado de medo e de insegurança. Né? Então, o que preocupa ele não é basicamente o agora, mas sim o depois. Como é que isso vai ser retomado? Né? Daí, no quarto texto, né, 10 dias depois, chamado Reflexões sobre a Peste, ele vai tratar que a sociedade acaba aceitando essa imposição por entender que o próprio modo de vida que nós tínhamos antes da pandemia era um modo de vida inaceitável. Ele diz, olha, se tem um elemento que pode sair de positivo disso, é da gente perceber que o modo de vida que a gente vivia antes era algo que não era tão bom assim, e que a gente precisava mudar, de certa forma, e assumir certos valores que estavam sendo perdidos lá naquela visão anterior. E que a situação ela evoca uma busca à religião. E eu acho isso interessante que ele diz... isso é um dos aspectos, uma das reflexões que traz, que as pessoas elas buscam uma espécie de religião nesses momentos críticos, mas que a religião atualmente ela não parece exercer sobre as massas um poder suficiente para trazer certas respostas. Então eles acabam buscando a resposta onde? Na nova religião moderna, que é a ciência. Então esse negócio do viva a ciência, né, que eles ficam colocando, viva o SUS, né, viva o SUS, viva a ciência, se existe uma espécie de necessidade religiosa, né, a igreja ela não é mais capaz de produzir isso, né, então toda a relação que a religião pode produzir de superstição, de medo, né, acaba sendo utilizado justamente para difundir essa ideia. E ele acaba dizendo que isso é tão claro que que não é mais a religião que se utiliza de uma linguagem escatológica para se falar sobre o fim dos tempos, apocalipse, e sim a ciência, né? Ou seja, nós estamos, né, sendo infectados, todo mundo vai morrer e tal. Então,
ele termina, né, com essas reflexões falando que isso acaba trazendo um desmoronamento da fé comum entre os homens, justamente pela questão desse afastamento social e desse estado de exceção forçado que se foi colocado. Depois, já em abril, né, no dia 6 de abril, ele comenta, né, que todo fenômeno social ele tem implicações políticas, né? E daí ele vai perguntar, bom, esse fenômeno que nós vivemos, quais as implicações políticas, né? E daí ele vai se utilizar desse termo, distanciamento social. Ele diz, na verdade, isso é um eufemismo para dizer confinamento. Né? E que ele acredita, então, que esse distanciamento, ele acaba sendo impossível de ser utilizado a longo prazo sem ter certos efeitos bastante deletérios ao ser humano. E ele vai utilizar, por exemplo, lá do Elias Canetti, no Massa e Poder, né, onde o Canetti define a massa como um poder que se funda pela inversão do medo de ser tocado, que é justamente o que a gente tem hoje. Mas, ao mesmo tempo, quando o homem ele se sente dentro dessa massa, né, ele não teme ser tocado justamente porque ele se vê igual a todos. Mas, ao mesmo tempo, ele vai dizer... E hoje em dia, a gente tem um processo desse distanciamento social se transforma... Ele diz, olha, eu não sei o que o Canetti pensaria disso. Mas, a princípio, a gente tem uma espécie de massa inversa, onde está todo mundo numa espécie de massa rarefeita, e justamente por essa massa ser rarefeita, ela perde seu poder que a massa tinha durante o século XX, por exemplo, que foi o século das massas, né? Então ele vai comentar, fecha, né, dizendo que é necessário não se perder de vista, né, que essa nova comunidade fundada no distanciamento social, ela não tem nada assim que ela possa trazer de positivo, né? E o que a gente vê hoje vai ser uma massa fundada na proibição, né? E justamente por ser fundada na proibição, ela é uma massa cada vez mais passiva desse poder que é regulado, como tu disse, de cima para baixo, né? Que é estabelecido. Não apenas por governos, mas ele diz órgãos sanitários, órgãos jurídicos, militares, todos eles são colocados. E no último, que ele termina dizendo com uma pergunta, eu acho que ele traz assim uma epígrafe ótima lá da história da Guerra do Peloponeso, dos Tucídides, quando o Tucídides, lá no segundo livro, diz assim: a peste marcou para a cidade o início da corrupção. Ninguém mais estava disposto a perseverar naquilo que antes julgava ser o bem, porque acreditava que pudesse talvez morrer antes de alcançá-lo. Então, aqui ele coloca 2 pontos, né? O primeiro ponto, que ele diz que talvez mais grave, né, é que nós aceitamos a partir de um risco que nós temos ao ser infectados, né, de que o ser humano ele pudesse simplesmente morrer sozinho, né? Então ele dá o exemplo assim, ele diz, nunca antes na história, né, a gente viu fatos em que as pessoas elas eram isoladas, estavam morrendo em hospitais, elas não podiam ver seus parentes, não podiam se despedir, e a gente não sabia nem o que se fazer com os corpos. Desde antigo, né, a gente tem esse tratamento de enterrar os seus mortos, e a gente não pôde fazer isso durante o período da pandemia. Ou seja, se perdeu esse processo de humanidade, se retorna a uma espécie de barbárie. E depois ele vai falar que, novamente, em nome desse risco, não se consegue precisar, não se consegue limitar, nem durante as guerras mundiais, né, a liberdade de movimento como foi feito hoje em dia. Ele vai dizer, na Segunda Guerra, os toques de recolher, o estado de sítio, ele era colocado em algumas horas do dia, mas não 24 horas por dia, que nem acabou ocorrendo durante a pandemia. E depois ele vai dizer que isso aconteceu porque cindimos a unidade da nossa experiência vital, que é sempre inseparavelmente corpórea e espiritual, né? Em uma entidade puramente biológica, ou seja, acabou se perdendo essa ideia espiritual transcendente, e que justamente por ser um ser humano ser puramente biológico, quando tu perde biológico, tu perde tudo. Tu perde tudo. Né? Isso é essa paixão agora pela
saúde, por esse negócio. A gente até comentou sobre isso, exato. acho que no episódio sobre a sociedade do cansaço, acho que talvez tenha sido. Ou Sim. nessas doenças contemporâneas. Justamente isso, né? Esse apego brutal à saúde, que tu tem que passar a vida inteira se restringindo a um monte de coisa pra ter mais vida, que na verdade, pra que se tu não vive a vida? Isso, foi na sociedade do cansaço, né? E que justamente essa sociedade meio fitness, tu tem que viver mais, não sei o que e tal, tem que ser saudável. Tá, mas saudável pra quê? Então ele vai falar que essa estrutura, né, de nova sociedade traz graves responsabilidades justamente por tratar da dignidade do homem. E ele vai dizer que algumas autoridades que eram para tratar do homem com dignidade, ou que historicamente trataram o homem com dignidade, se abstiveram de tratá-la assim durante a epidemia. E um dos exemplos que ele dá é da igreja, onde ele vai dizer: acima de tudo, a igreja, que fazendo-se de serva da ciência, que enfim se tornou a verdadeira religião do nosso tempo, renegou radicalmente seus princípios essenciais. A igreja, sobre um papa que se chama Francisco, esqueceu que Francisco abraçava os leprosos. Esqueceu que uma das obras de misericórdia é visitar os doentes. Esqueceu que os mártires ensinam que é preciso estar disposto a sacrificar a própria vida no lugar da fé e que renunciar ao próximo significa renunciar à fé. Outra categoria, então, que ele vai dizer que acaba não fazendo isso é a dos juristas, né? Justamente porque o executivo toma o lugar do legislativo, que era o que nós tínhamos abordado no estado de exceção, e que acaba fazendo com que esses limites sejam ultrapassados, ou seja, o primeiro-ministro acaba tendo mais poder do que um Führer. E ele termina, então, esse livro dizendo: sei que não faltará quem responda que o mais grave sacrifício foi feito em nome de princípios morais. A esses gostaria de lembrar que Eichmann, aparentemente de boa fé, não se cansava de repetir que tinha feito o que tinha feito de acordo com sua consciência, para obedecer àqueles que considerava os preceitos da moral kantiana. Uma norma que afirme que se deve renunciar ao bem para salvar o bem é tão falsa e tão contraditória quanto aquela que, para proteger a liberdade, impõe a renúncia à liberdade. Então ele termina assim, eu acho que muito bem, abordando, claro que são temas polêmicos, assim, principalmente nas circunstâncias que nós vivemos, mas também se precisa de um pouquinho de polêmica para dar um gostinho para a vida, certo? Então, nós encerramos o nosso programa de hoje, já falando um pouquinho sobre esse opúsculo aqui do Agamben, que foi lançado, e o estado de exceção. E no próximo programa nós falaremos sobre cinema. Nós vamos lançar uma enquete lá no nosso Instagram para possibilitando alguns diretores ali, a gente vai selecionar um desses diretores para poder tratar de uma obra específica deles. Então, deixe lá, quando a gente abrir a caixinha de perguntas, vocês deixem lá qual a opção que vocês gostariam, qual diretor gostaria de ser contemplado para a gente falar, e nós faremos um programa sobre esse diretor. Certo? Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, até mais.